Olá, alunos. Aqui quem está falando é o professor de Matemática Miguel Araújo. O meu vídeo de hoje, o objetivo é explicar para vocês aí, né, razão e proporção, ok? Aí em cima desse vídeo explicativo aí, eu vou passar uns exercícios aí para vocês estar resolvendo, ok? Então vamos lá. Razão e proporção. Sendo A e B dois números racionais com B diferente de zero, determina-se razão entre A e B, o quociente A sobre B, ou esse A, esses dois pontinhos, quer dizer A dividido por B. Lembrando que o B tem que ser um número sempre diferente de zero, porque se você colocar zero aqui no denominador, o zero, qualquer coisa dividido por zero não tem definição. Então o B não pode ser um número igual a zero, ok? Bom, o A ele é chamado de antecedente e o B é chamado de consequente. O que é isso? Antecedente e consequente. O antecedente é sempre o termo que vem antes, né? Primeiro, no caso, e o consequente é o que vem depois, para a gente saber a razão entre um número e outro número, ok? Bom, na matemática, a razão estabelece uma comparação entre duas grandezas, sendo o coeficiente entre dois números. Já na proporção, é determinada pela igualdade entre duas razões ou ainda quando duas razões possuem o mesmo resultado. Então, a proporção é quando você pegar duas grandezas e essas duas grandezas, para você saber se ela tiver se ela tem a mesma proporção, se elas são proporcionais, é só você multiplicar ela em formato de x, né, em formato em cruz, de cruzado. Se você multiplicar e se essas grandezas tiver a igualdade for verdadeira, aí então existe uma proporção entre elas. Logo mais eu vou passar alguns exemplos aí, vocês vão entender melhor, ok? Bom, então aqui ó, exemplo. A partir das grandezas A e B temos. Aqui você tem o seguinte, ó, razão. O que é uma razão? Razão nada mais é do que você pegar uma coisa e dividir por outra coisa, certo? Aí aí você vai achar a razão entre elas. Então, tem várias maneiras de você ler quando uma razão. Ele pode aparecer um número sobre o outro, ele pode aparecer esses dois pontinhos. Esses dois pontinhos aqui lembra muito da escala, né? Aparece um número tal, esses dois pontinhos aqui quer dizer divisão, isso aqui, ok? E a proporção é A sobre B é igual a C sobre D. Ou seja, quando você multiplicar, quando você pegar essa diagonal, o primeiro elemento aqui, no caso o numerador aqui, e multiplicar por esse denominador aqui, tem que ser igual a B vezes C. No caso, tem que pegar o denominador vezes o numerador aqui, tem que ser igual, tem que manter uma igualdade aí, ok? Aí existe uma proporção, ok? Beleza, então aqui é o seguinte, qual é a razão entre 40 e 20? Aqui eu vou dar um exemplo de razão. Aí eu pergunto para vocês, quem está aparecendo primeiro aqui? Quem que a gente fala primeiro? Ele está pedindo para tirar a razão entre 40 e 20. Então, se você está dizendo, se ele está pedindo para você achar a razão entre 40 e 20, é só você escrever assim, ó, 40 sobre 20. A gente pode ler assim, 40 está para 20, ou simplesmente 40 para 20. Então, aí dá para você simplificar. Na matemática, ela permite que você corte o zero do numerador com o zero do denominador. Na verdade, você está dividindo por 10 aí, certo? Então, ficou 4 sobre 2, certo? Ficou 4 sobre 2. Se tem 4 sobre 2, tá aqui 4 sobre 2, 4 dividido para 2 vai dar quanto? Vai dar 2. Então, então dá para a gente dizer que a razão entre 40 e 20, a razão entre 40 e 20 é 2. Então, existe essa razão aí, certo? E qual é o valor? Qual o valor x na proporção 1/3 igual a 12 sobre x? Ele quer saber qual é o valor de x. Aí o que a gente faz? Como eu falei aqui para vocês, a gente multiplica cruzado. É como se fosse multiplicado em cruz. Então o que você vai fazer aqui? Ó? Você vai fazer 1 vezes x, aqui vai dar x.
é igual a 3 vezes 12. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. Então vai dar 36. Aí, como que eu vou provar que isso é verdade? Se você pegar, por exemplo, isso daqui, essa multiplicação aqui cruzada, ela tem que ser uma igualdade verdadeira. Mas como que eu sei disso? Se você pegar 36 sobre 12, quando você simplificar vai ficar, se você simplificar por 12, vai dar 1 em cima. E se você simplificar por 12 embaixo, você vai encontrar 3, certo? Então vai dar 1/3 é igual a 1/3, ok? Aqui mais para frente a gente vai entender melhor. Bom, exemplo. Determine a razão na forma fracionária entre a primeira e a segunda medida abaixo. 12 centímetros e 40 centímetros. 12 centímetros e 40 centímetros. Ele está dizendo para você achar a razão entre 12 centímetros e 40 centímetros. O que a gente vai escrever? Ó? Vai escrever o seguinte, ó. Aqui vai ficar assim, ó. 12, que é o que vem, que é o antecedente. E esse 12 ele está fazendo o papel de quem? Do A, do antecedente. E o 40 ele está fazendo o papel do segundo número. No caso aqui seria quem? 40. Aqui vai ficar assim, ó, 40, ok? Bom, agora dá pra gente simplificar, ó. Dá pra simplificar por 4 se eu quiser. 12 dividido por 4 vai dar 3 e o 40 dividido por 4 vai dar 10. Então você tem aí 3 décimos. Então a razão entre 12 e 40 é de 3 sobre 10, ou 3 décimos, ou 3 para 10, ou 3 está para 10. Então essa aí é a razão entre esses dois números aí, ok? Beleza. Agora vamos lá. Na letra B, 500 gramas e 3 quilos. Lembrando, gente, que aqui está escrito em gramas e aqui está escrito em quilo. Então a gente tem que transformar para a mesma unidade. Então, 3 quilos ele representa quantos gramas? 3 quilos ele representa aí 3.000 gramas. Por quê? Porque cada 1 quilo ele representa 1.000 gramas. E se tem 3 quilos, vai representar aí 3.000 gramas, ok? Então eu posso dizer que 500 está para 3.000, ok? Simplificando, eu posso simplesmente cortar esse zero com esse zero, esse com esse, sobrou 5/3. Então isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que, aqui é 5 sobre 30. Eu cortei esse zero com esse zero, esse zero com esse zero. Esse zero não corta, ó. Porque eu corto, a quantidade de zero que eu cortar em cima tem que cortar embaixo, ó. Cortei esse com esse. Sobrou 5 sobre 30. Ainda dá para simplificar por 5, que vai dar 1/6. Porque 5 dividido por 5 vai dar 1, 30 dividido por 5 dá 6. Então a razão entre 500 gramas e 3 quilos é exatamente 1/6, ok? Agora a gente tem aqui 45 centímetros e 30 metros. Mesma coisa. A gente tem que deixar na mesma unidade de medida aí, certo? Eu vou transformar 30 metros em centímetros. Então eu posso dizer que 45 está para... Lembrando que 1 metro tem 100 centímetros. Eu vou multiplicar isso aqui por 100. Então aqui vai ficar como? Eu vou pegar 30 vezes 100, ó. 0, 0, 0 e 3, ó. Certo? Então vai dar 3.000 centímetros. Dá pra gente simplificar aí por 5, se você quiser, ó. 45 dividido por 5 vai dar 9. Dá pra você 3.000 dividido por 5, que você vai encontrar 6 vezes 5, 30. Sobra 0. 600, não é isso? Dá para simplificar por 3 se você quiser. Ó. O que eu fiz aqui? Ó? Eu peguei 3.000 e dividi por 5. Que vai dar 30 por 5. Vai caber um 6. Ou 6 vezes 5, 30. E esses dois zeros daqui, ó. Baixei ele aqui no quociente. Então deu 600. Dá para simplificar por 3 se você quiser. Novamente, ó. Aqui vai dar 3. E 600 por 3 vai dar 200. Agora, essa fração agora ela está irredutível agora, ok? Então, a razão entre 45 centímetros e 30 metros é 3 sobre 200, ok?
Bom, pessoal, aqui você tem aqui, ó, forma fracionária, forma decimal e forma percentual. Isso quer dizer o quê? Que a razão ela pode ser escrita de várias formas diferentes. Ela pode ser escrita em forma de fração, em forma de decimal e em forma percentual, ok? Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Digamos que você tem aqui, ó, 7 sobre 10. Isso daqui isso daqui é uma razão escrito em forma de fração. Agora essa mesma fração aqui, eu vou transformar ela em decimal. Como que eu transformo uma fração em decimal? É só você dividir o numerador pelo denominador, certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, 7 e vou dividir para 10. Eu vejo que o 7 é um número menor que 10. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar um zero aqui no dividendo, um zero no quociente e uma vírgula. Então agora passou a ser 70 dividido por 10. Cabe um 7, ó. 7 vezes 10 é 70. Sobrou 0. Então, isso daqui em forma fracionária, esse aqui está em fração. Eu vou em decimal, vai ficar 0,7. Agora eu vou procurar escrever agora em forma percentual. Percentual nada mais é do que você multiplicar o decimal por 100. Se você multiplicar por 100, não precisa nem fazer cálculo, é só você deslocar essa vírgula duas casas. Se você deslocar duas casas, já tem uma casa aqui, certo? Já tem um 7 aqui. Eu vou acrescentar só mais um 7. A vírgula vai lá para frente, então vai ficar 70%. Então aqui, ó, foi para cá, eu só vou colocar o símbolo de porcentagem, ó, 70%. Então, forma fracionária, né, forma de fração, forma decimal e forma de percentual. Porcentagem, ok? Forma de porcentagem é só você pegar o número, se você não quiser multiplicar, fazer a contona para multiplicar por 100, é só você deslocar a quantidade de casa, que no caso 100 você tem que deslocar duas casas. Como já tem uma casa aqui, ó, da vírgula para sua direita, você tem que andar duas casas. Se você vai multiplicar por 100, você vai deslocar duas casas. Se fosse para multiplicar por 1000, você deslocaria 3 casas. Mas como porcentagem é 100, o que você vai fazer? Ó? Aqui já tem uma, eu vou só acrescentar mais um zero aqui, a vírgula foi para cá, então ficou 70, certo? Beleza. Eu vou dar um outro exemplo aqui, ó. 3 quintos aqui, ó. 3 quintos. Esse 3 quintos ele está escrito em forma de fração. E para me escrever em forma de percentual, em forma de decimal, eu vou fazer o mesmo esquema. Eu vou dividir o 3 por 5. 3 é menor que 5. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar um zero no dividendo, um zero no quociente e uma vírgula. Ficou 30 por 5. Aqui cabe um 6, ó. 6 vezes 5, 30. Sobrou 0. Então eu sei que em forma de decimal vai ficar 0,6. Agora em forma de porcentagem, eu vou multiplicar por 100. Vou andar quantas casas? Eu vou andar duas casas. Se eu já tenho uma aqui, eu vou acrescentar o zero aqui. Então vai ficar 60%. Três maneiras diferentes de escrever razão aí, ó. Forma de fração, forma de decimal e forma de porcentagem. Mais um exemplo aí. Eu vou colocar 3 quartos, ó. 3 quartos. Isso aqui está escrito em forma de fração. Eu vou pegar o 3, dividir para 4, aí eu deixo ele em forma de decimal. Então eu vou colocar um zero aqui, ó, um zero aqui e uma vírgula. Então vai caber quanto aqui? Um 7, ó. 7 vezes 4, 28. Vai sobrar 2. Coloco mais um zero aqui. Cabe um 5. 5 vezes 4, 20, sobrou 0. Então aqui você tem 0,75, ok? 0,75. Isso está escrito em forma de decimal. Agora em forma de porcentagem, eu já tenho duas casas aqui. Então o que eu vou fazer? Só vou tirar a vírgula. Essa vírgula só andou daqui para cá. Então ficou como 75%, certo? E quem tiver dúvida é só você multiplicar. Ó. Se você tem dúvida disso, é só você pegar 0,75 e multiplicar por 100. Ó.
0, 0, 1 vezes 5 é 5 e 1 vezes 7 é 7. Quantas casas decimais tem após a vírgula? 2. Você anda da direita para a esquerda, 1 a 2, ó. Ficou 75 do mesmo jeito, certo? Beleza. Agora vamos para o próximo. Escreva as razões na forma decimal e na forma de porcentagem. Aqui ele já deu as razões. Aqui ele deu as razões e está pedindo para você escrever na forma decimal e na forma de porcentagem, ok? Beleza. Então eu vou fazer o seguinte, vou fazer do lado aqui, ó. Vou pegar 26 e vou dividir para 100. Vou dividir para 100. Como 26 é um número menor que 100, eu vou colocar um 0 aqui, um 0 no quociente e uma vírgula, certo? Ficou 260 dividido por 100. Eu vejo que cabe um 2, ó. 2 vezes 100 vai dar 200. Aí vai sobrar, aqui vai sobrar quanto? Vai sobrar 1, aqui vai dar 0, certo? 200. Vai sobrar 60, ok? Beleza. Dá para me colocar um 0 aqui, continuar, eu posso, aqui vai dar quanto? Vai dar um 6, ó. 6 vezes 100, 6 vezes 100 vai dar 600, sobra 0. Então aqui deu 0,26. Em forma de porcentagem, é só eu deslocar a minha vírgula para cá. Então vai dar 26%, ok? Então, é muito simples isso. Se tiver o 100 aqui embaixo, você já sabe que já é 26%, porque você vai deslocar duas casas para frente. E quando você dividir, você desloca duas casas para trás. É como se você estivesse no 26 e andou duas casas para trás. Então você já tem 0,26 em forma decimal e 26% em forma de porcentagem. Agora o próximo é 36 sobre 50. 36 está para 50, 36 sobre 50, como você queira chamar. Então aqui vai ficar assim, ó, 36 dividido para 50. Não dá, vou colocar um 0 aqui, um 0 no quociente e uma vírgula. Ficou 360 dividido para 50. Quantas vezes vai caber aí? Quantas vezes vai caber o 50 dentro do 360? Para ficar mais simples, eu podia fazer assim, ó, cancelar esse 0 com esse 0 aqui, ó. Ficaria 36 por 5. Então eu já sei que vai caber quanto? Um 7, ó. 7 vezes 5, 35. Vai sobrar 1. Aí você baixa mais um 0 aqui, vai dar 2, ó. 2 vezes 5, 10 para 10, 0. Vai dar 0,72, ó. 0,72. E em forma de porcentagem, como vai ficar? Eu vou andar duas casas. Ou então você multiplica simplesmente 0,72 por 100, que você vai encontrar 72% do mesmo jeito, certo? Andou duas casas e colocou o sinal de porcentagem. Aqui você tem um quinto. É 1 dividido para 5. Você vai colocar um 0 aqui, uma vírgula. Vai caber 2. 2 vezes 5, 10 para 10, 0. 0,2. Então aqui você tem 0,2. Em porcentagem, você vai andar duas casas. Já tem um aqui, eu vou acrescentar mais um 0 aqui. Então vai dar 20%. Ok? Então só recapitulando aqui, ó. A razão ela pode ser escrita dessas três maneiras que eu estou mostrando para vocês aí. Em forma de fração, forma decimal e forma de porcentagem. Aqui ele deu em forma de fração e pediu para você transformar em decimal e em porcentagem. Ok? E para você transformar uma fração em decimal é simples, é só você dividir o numerador pelo denominador, você encontra o decimal. E para você descobrir qual é a porcentagem, é só você multiplicar por 100. Se vocês entenderam que multiplicar por 100 é a mesma coisa que você deslocar a vírgula duas casas da esquerda para a direita, aí fica à vontade, fica tranquilo. Pessoal, então aqui, ó, escreva as razões na forma fracionária. Aqui é para você escrever na forma fracionária. Olha como é simples, ó. Veja que você tem 0,4. Você vai escrever o número sem a vírgula aqui em cima. Coloca o traço de fração, que ele está pedindo para escrever na forma fracionária. E você vai ver quantas casas tem após a vírgula. Quantas casas tem após a vírgula? Uma. Se tem uma, então isso aqui é dividido por 10. Se você pegar 4 dividido por 10, vai dar exatamente 0,4. Pode ter certeza disso.
Aqui, ó, você vai escrever o número sem a vírgula, coloca o traço de fração. E quantas casas tem após a vírgula? 2. Então aqui vai ser dividido por 100. Se você pegar 32 e dividir por 100, você vai encontrar 0,32 sem dúvida nenhuma. Ok? Aqui você tem 0,08. Você vai escrever 8. Você vai escrever o número sem a vírgula. Ah, professor, você falou que é para escrever o número sem a vírgula. Por que você não colocou o 0, 0, 0 aqui? Porque o 0, 0, 0 não tem sentido nenhum você colocar ele da esquerda, a não ser que ele tivesse uma vírgula aqui. Aí ele vai ter um sentido aqui, mas caso contrário, não. E se eu estou dizendo que é para escrever o número sem a vírgula, então não tem necessidade de eu colocar os zeros aqui. Aí eu vou contar quantas casas tem após a vírgula. 1, 2. Então aqui vai ser 100. Pode ter certeza, se você dividir 4 por 10, você vai encontrar 0,4. 32 por 100, você vai encontrar 0,32. 8 por 100, você vai encontrar 0,08. Pode ter certeza absoluta, certo? Então ele pediu para você escrever em forma de fração. Está escrito aí, você tem um decimal finito, no caso aqui ele não é uma dízima periódica. Agora, se fosse uma dízima periódica, aí vocês teriam que assistir aquele vídeo que eu mandei alguns dias aí para vocês, falando de dízima periódica, como que você descobre a fração dela, certo? Mas nesse caso aqui não é uma dízima periódica, certo? Eu tenho um decimal finito e é só você repetir o número sem a vírgula. Ah, professor, mas se fosse assim, por exemplo, ó, 11,2. Como que eu vou escrever 11,2 em fração? É simples. É só você fazer o seguinte, ó. Você escreve o número sem a vírgula. Então esse número sem a vírgula é 112. Mas dividido por quanto? Por 10. Por que 10? Porque tem uma casa após a vírgula. Então, se você pegar 112 dividido por 10, você vai encontrar 11,2. Pode ter certeza disso, certo? Ah, se fosse, sei lá, 125,02. Como você vai escrever esse número? Você vai escrever 125,02, ó, escrevi sem a vírgula, então deu 12.502, dividido por 100. Se você pegar esse número, que é 12.502 dividido por 100, você vai encontrar 125,02. Certo, gente? Então, toda vez que você vai escrever um número, se o número está em decimal, para você transformar ele em fracionário, é muito simples. Você escreve o camarada que está lá sem a vírgula, e você vai verificar quantas casas decimais tem após a vírgula, e você vai colocar, se for uma casa, você vai colocar 10, se for duas casas, você vai colocar 100, se for 3 casas após a vírgula, você vai colocar 1000, e simples assim, certo? Beleza. Pessoal, então agora vamos fazer o seguinte, ó. Proporção. Vou voltar lá na proporção. Proporção. Igualdade entre duas razões, né? Que é A está para B, ou A para B, ou A sobre B, ou A dividido por B, é igual a C sobre D. Eu disse para vocês que quando você multiplica a regrinha diz o seguinte: o produto dos extremos tem que ser igual ao produto dos meios, certo? Ó, então, eu posso dizer que A vezes D tem que dar igual a B vezes C, ó. A vezes D tem que dar igual a B vezes C, certo? Então, esse é uma regrinha aí da proporção. E sempre que você fizer isso, essa igualdade for verdadeira, existe uma proporção. Nesse caso aqui, por exemplo, eu tenho 1 meio é igual a 50 sobre 100. Aí eu quero saber se isso daqui são proporcionais, se essa fração é proporcional a essa. Se essa razão aqui é proporcional a essa. Então, se você multiplicar, quanto que é? O produto dos extremos é esse, ó. O produto dos extremos seria esse. 1 vezes 100 é quanto? É 100. E 2 vezes 50? É 100. 100 é igual a 100. Então, isso aqui é proporcional, ok? Então, eu posso dizer que o produto dos extremos tem que ser igual ao produto dos meios. Nesse caso aqui, será que 6 e 10 são proporcionais a 6 e 10 são proporcionais a 15 e 25? Vamos ver. Vamos fazer aqui a continha para ver se eles são proporcionais, ó. Então eu posso dizer que 6 está para 10, assim como 15 está para 25. Vamos dar uma olhada. Se o produto dos extremos é exatamente igual ao produto dos meios, então existe uma proporcionalidade aí. Ó, vamos lá.
O produto dos extremos, o extremo é esse, ó. Então, você vai multiplicar em forma cruzada aqui, ó. 6 vezes 25. Então, vamos ler, ó. 6 vezes 5 é 30, 6 vezes 2, 12 e 3, 15. 150. Tem que dar igual a quanto? 10 vezes 15, 150. 150 é igual a 150, então existe aí uma proporção dessas duas grandezas aí, certo? Beleza? Essas duas razões. Bom, pessoal, eu passei aqui um outro exemplo mostrando uma figura para vocês entenderem melhor. Eu sei que essa figura aqui é maior do que essa. Eu sei que aqui eu tenho 6 de comprimento, aqui eu tenho 5 de comprimento. Aqui eu tenho 4,8 de altura e aqui eu tenho 4 de altura. Mas eu quero saber se essas duas figuras são proporcionais. Proporcionais é quando cresce ou diminui na mesma proporção, certo? Então o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou comparar, eu vou dizer que o meu comprimento está para, eu vou dizer que o comprimento dessa figura está para a altura dessa mesma figura, assim como o comprimento dessa figura está para a altura dessa figura. Ou você pode fazer o contrário. Você pode dizer que a altura dessa figura está para o comprimento dessa mesma figura, assim como a altura dessa figura está para o comprimento dessa mesma figura, ok? Se for igual, se o produto dos extremos der igual ao produto dos meios, essas figuras são proporcionais. Vamos lá. Então vou fazer aqui, ó. Eu vou dizer assim, eu vou chamar isso aqui de comprimento, ó. Comprimento sobre a altura. Sobre a altura. Então, isso daqui seria o comprimento, né, o de cima, e esse daqui é a altura. Esse aqui é o comprimento, esse aqui é a altura. Então, vamos ver se eles são proporcionais. Então, eu posso dizer que 6 está para 4,8, assim como 5 está para 4 metros, certo? Vamos lá. Produto dos extremos. Ó, o extremo, 6 vezes 4, 24. Vou colocar aqui, ó, 24. É igual a produto dos meios. Então, vamos fazer o cálculo aqui, ó. 4,5 vezes 5. É 4,5 vezes 5. Coloquei certinho aqui, né? Comprimento, aqui é 8. Perdão, aqui é 8. Aqui é 8, ó. Aqui é 8. Desculpa, gente, ó. Aqui é 6, ó. O comprimento é 6 metros e a altura é 4,8. Então, a altura está para o comprimento, assim como o comprimento está para a altura, assim como o comprimento dessa outra figura está para a altura dessa outra figura, certo? Então, vamos lá. 6 vezes 4 é 24. Agora é 4,8 aqui, ó. 4,8 vezes quanto? Vezes 5, ó. 5 vezes 8 é 40. 5 vezes 4 5 vezes 4, 24, 24. Quantas casas decimais tem após a vírgula? 1. Desloco da direita para a esquerda e coloco a vírgula aqui, 24. Então, 24 é igual a 24. Então, eu posso dizer que essas figuras são proporcionais, certo? Então, elas têm a mesma... quando você multiplicou o produto dos extremos e deu exatamente igual ao produto dos meios, certo? Voltando aqui, ó. Ah, professor, e se eu quisesse fazer o contrário? Se eu quisesse colocar a altura primeiro, então eu vou fazer, ó, 4,8, que é a altura, está para o comprimento, que era 6. Assim como eu vou pegar a altura lá também, ó, 4 sobre 5, né? Que é a altura está para o comprimento. Quando você multiplicar aqui, ó, 6 vezes 4, ó, 4,8 vezes 5, já fiz a conta aqui, vai dar 24, ok? Tem que dar igual a quanto? 6 vezes 4, 24. Não alterou em nada. A única coisa que você não pode fazer é trocar
Você não pode pegar, por exemplo, você está comparando a altura, no caso o comprimento aqui, que foi o primeiro que eu fiz, o comprimento com a altura, e depois na outra figura você pegar o contrário, você pegar a altura e sobre o comprimento. Aí não pode, vai estar errado. Quando você pegou aqui o comprimento e a altura, na outra você tem que pegar também o comprimento e a altura. Agora se você pegar o comprimento com a altura dessa figura e inverter aquela lá, vai dar errado, certo? É isso, gente. Então, esses são os exercícios aí de razão e proporção, para vocês terem uma ideia aí como que funciona. Beleza? Valeu, fico com Deus, um abraço.